Bom, é, eu vou me apresentar para vocês rapidamente para dar um contexto do meu depoimento aqui, né, do meu testemunho do que aconteceu. Tá, o meu nome é Lucas, tá? Eu conheci, vale a pena mencionar aqui antes de começar a falar do relato da operação, como é que eu vim parar nesse lugar e como é que eu conheci o Henrique. Bom, desde que eu era adolescente, eu sempre me interessei muito por temas relacionados ao ocultismo e magia. Na verdade, até um pouco antes, desde criança, eu poderia dizer. Mas foi quando eu estava perto de terminar o ensino médio que eu é, tive contato com livros realmente da literatura oculta que são considerados, entre aspas, sérios, porque isso depende de quem tá ouvindo esses títulos. Vai achar sério, tem gente que vai achar que não é. Então, mas, por exemplo, eu tive acesso ao primeiro livro que eu coloquei em prática alguma coisa foi o livro Iniciação ao Hermetismo do Franz Bardon. E eu comecei a praticar os exercícios do primeiro grau, coisa do tipo. Depois eu fui tendo acesso a outros livros. Na época, eu não tinha dinheiro para comprar livro, então eu ia para a Lan House, também não tinha internet em casa. Baixava um monte de livros em PDF de sites aí piratas e era o que dava para ler. Então eu li muita coisa, mas eu comecei lendo coisa meio que por curiosidade, né? Então eu li muita coisa de gnosticismo, inclusive o gnosticismo do Samael é um erro. Tentei praticar algumas coisas, não tive resultado nenhum. O Francis Bardon, como eu já disse, aí peguei livros do Aleister Crowley, de Telemann e por aí vai. Também consegui adquirir bastante livros grimórios desses medievais aí. Inclusive alguns deles eu até comprei, tinha o site do Francisco Marengo lá, acho que é Caminhos da Tradição, uma coisa assim, onde ele vendia livros, esses grimórios traduzidos. Eu paguei por eles, então eu tinha o Grimório de Turiel, as clavículas, se eu não me engano, a espada de Moisés e por aí vai. Mas no que diz respeito à magia salomônica, o próprio Francisco, na época, ele disse em algum dos vídeos dele, talvez ele tenha mudado de opinião, porque ele era um cara que de um tempo para o outro ele mudava de opinião sobre alguns assuntos, falou que esses grimórios eles eram mais históricos, né? Eles não eram praticáveis, por assim dizer, em sua maioria. Mas eu achei muito interessante, principalmente as clavículas de Salomão, as chaves de Salomão, né, as clavículas, eu achei muito interessante, principalmente a última parte lá que ele falava de fazer ligas mágicas e coisa do tipo, então. Mas em termos de prática mesmo, eu nunca coloquei nada em prática, até porque sempre parecia que tinha algum buraco, alguma coisa estava faltando ali nas instruções. A, certas coisas não eram explicadas, como qual era o propósito de uma certa ferramenta e tal. Por exemplo, o Grimório Editorial ele apresentava o pentáculo e apresentava o lamen, mas ele não explicava para que servia cada uma dessas coisas. Então, no que diz respeito à magia salomônica, eu deixei de lado. Acabei começando a estudar o material da Astrum Argento, de Telemann. Cheguei a fazer um ano de probacionista, mas quando chegou na hora de me iniciar, tive um problema de comunicação com a loja e acabei não me iniciando. Então, eu fiquei um pouco frustrado com isso, que eu investi um tempo para isso e não consegui. E aí eu deixei um pouco de lado magia. E um belo dia eu estava assistindo um desses podcasts que a gente tem aí na internet. E eu sempre me interessei muito pelo tema de magia angelical. Eu até fiz um curso de magia angelical do Frater Goya, de magia noquiana. Eu li o livro do Donald Tyson e li o livro do Goya e por aí vai. Mas magia angelical sempre me chamou a atenção, até porque eu tive umas experiências pessoais que eu atribuía a uma interação com anjos. E pesquisando sobre o tema, eu acabei caindo num podcast, acho que é Isto É ou Isto Não É Podcast, uma coisa assim. Uma entrevista de mais ou menos 3 horas que o Henrique Monteiro deu. Na entrevista, ele falava: Ó, o que é bom de livro? Falava do David Rankine, ele falava do Dr. Skinner, e ele também mencionou em algum ponto sobre o professor dele, o Brian Garner. E aí eu fui atrás desse cara, eu falo inglês fluente, eu moro fora do Brasil já tem quase uns 4 anos. Eu fui atrás desse cara,
Me inscrevi no, perguntei se eu podia fazer o workshop, ele falou que podia. Eu me inscrevi no workshop dele, assisti os vídeos, comprei os dois livros que ele tinha lançado. Um era o Gateways Through Stone and Circle e o outro era o Gateways Through Light and Shadow. Cara, fantástico assim. Então eu abriu minha mente. E esse livro, o primeiro livro do professor do Henrique, ele era muito completo no sentido que ele pegava o manual de TTMs, que é um livro de 12, 10 páginas, dependendo da versão, e ele preenchia todas as lacunas, explicava para que servia cada uma das ferramentas, como fabricá-las, que o livro do TTMs ele é muito direto ao ponto, né? Ele falava, você vai usar o lamen, você vai usar o anel, você vai fazer isso, mas ele não explicava o porquê de cada ferramenta e tampouco como fazê-la. Esse livro em particular do Brian Garner, ele cobre todas essas lacunas. E também ele mostra como é que você coloca o ritual em execução. Pois bem, depois de fazer isso, comecei a colocar a mão na massa para construir as ferramentas. E aí é que eu resolvi contactar o Henrique para falar: ó, cara, eu vi teu vídeo lá, eu vi seu conteúdo, eu fiz, tô inscrito nas coisas no workshop do Brian e tal, comprei os livros, estou começando a construir as ferramentas. E aí a gente começou a trocar uma ideia. E aí, certo ponto, o Henrique precisava que algumas coisas de fora do Brasil para poder fazer as operações dele. E eu falei, ó, se tiver alguma coisa que eu possa fazer por você. E aí ele falou, ah, você traz para mim umas coisas aí de fora. Que E aí quando você vier no Brasil, você participa de uma operação comigo. E ficou, a gente marcou para fazer a operação do Arcanjo Gabriel. E nesse meio tempo também eu estava construindo minhas ferramentas. Ele vira e mexe me dava umas dicas assim de como melhorar as ferramentas, porque o Brian é muito bom, mas o livro do Brian foi um livro que foi lançado há um tempo atrás, uns 5, 6 anos atrás, não sei precisar exatamente quanto. E ainda usava tudo original, exatamente como estava no Entreteniments, e tinha muita coisa que estava errado, assim. Não errado no sentido de que fosse é, invalidar a operação, se você fizer do jeito que tivesse lá, você teria os resultados sim, mas você pode perder um pouquinho de potência, né? Então o Henrique, por exemplo, corrigiu os nomes lá de Deus que ficavam circulando no Lamen e por aí vai. E aí foi assim que eu cheguei nessa, tá? Então essa é a primeira parte, é só para poder me apresentar e colocar em contexto como é que eu conheci o Henrique. Aí a próxima parte eu vou falar do preâmbulo da operação, do que aconteceu antes da operação. Depois eu vou falar como que foi a operação e como sobre as ferramentas mágicas do Henrique que ele apresentou todas elas para mim, tá bom?